Fala pessoal, vamos fazer agora a questão 3.2 do livro de Hidráulica Básica, do Rodrigo Porto. Questão 3.2 fala o seguinte: a determinação experimental dos coeficientes e das perdas de carga localizada é feita mediante medidas de pressão e declividade das linhas piezométricas nos trechos em que o escoamento já está estabelecido e também através do auxílio da medida da vazão, né? Então, ele quer que a gente calcule a perda de carga e o coeficiente de perda de carga para o alargamento gradual mostrado nessa figura, né? Figura 3.18, está sem a numeração novamente, mas eis o desenho, né? Eis a figura. Em relação à velocidade no tubo de 75, né? Que é o tubo a montante, o tubo que está antes do escoamento. Aqui a gente já pode perceber, tô com a caneta não está prestando, é porque eu estou em cima da figura. Posso aumentar aqui a espessura do meu pincel, mas a velocidade está sendo indicada aqui para a direita, então logicamente o escoamento aí vai da esquerda para a direita, beleza? Vou escolher uma corzinha aqui, vamos começar com uma corzinha verde, vou começar com a cor verde. Então o que está acontecendo aqui? Está rolando um escoamento da esquerda para a direita, certo? Escoamento da esquerda para a direita, e ele quer que a gente determine a perda de carga localizada devido a esse alargamento, né? Esse alargamento gradual que está sendo indicado aí na figura. Quando eu fiz essa questão a primeira vez, eu vou mostrar como foi que eu fiz e vou mostrar quais são os problemas envolvidos com isso. A gente tem uma equação, logo no começo do capítulo, que indica como a gente calcula perda de carga e o coeficiente da perda de carga para um alargamento ou para um estreitamento, né? E aí eu usei desse subterfúgio, eu não sei falar essa palavra, não sei porque que eu inventei. É subterfúgio, depois eu pesquiso, tá? Mas sim, então vamos calcular a perda de carga devido a esse alargamento utilizando a equação que é dada no início do capítulo. Qual é ela? Então eu posso fazer o que aqui? Bom, já fiz o item 1, apesar de ele não tá valendo para essa questão, mas eu vou deixar como item 1 mesmo. O que seria o meu item 2? Meu item 2 seria descobrir qual seria, por exemplo, a minha velocidade nesse trecho menor, né? Eu já tenho a velocidade no trecho maior, vamos calcular logo a velocidade no trecho menor, né? De diâmetro menor, para a gente ver a relação entre as velocidades, né? Então, para calcular essa velocidade, basicamente eu posso usar a equação da continuidade, né? Se o regime é permanente, a vazão no primeiro trecho tem que ser igual à vazão no segundo trecho. Mas como é que eu calculo vazão? É velocidade vezes área. Velocidade vezes área. O que acontece é que nos dois trechos as áreas são diferentes, né? Porque os diâmetros são diferentes. Então, no primeiro trecho, eu vou ter uma velocidade que eu vou chamar aqui por enquanto de velocidade 1. A área do primeiro trecho seria π d1 ao quadrado sobre 4, né? E a velocidade no segundo trecho, ou melhor, a área no segundo trecho, π d2 ao quadrado sobre 4. Da mesma forma que a gente fez ali em cima, a gente faz aqui, ó. A gente simplifica, corta o π e corta o 4. E a gente vai ver que as velocidades 1 e 2 estão relacionadas com os quadrados dos diâmetros. Perfeitamente. Então, se eu continuar aqui, eu relaciono a minha velocidade 1 com a minha velocidade 2. De que forma, né? A conta, né? A relação é semelhante à que a gente fez ali em cima. Fica D1, que a gente pode botar aqui em milímetros sem problema, porque tem o diâmetro dos dois lados, né? Então as unidades vão acabar se cancelando. Aqui fica 75 ao quadrado igual a velocidade 2, é essa velocidade aqui, ó, no desenho da figura, aqui em cima, tá? Eu marquei aqui, ó, tô riscando. Eita, que horrível. Vai ficar V2, fica 3 metros por segundo. E o diâmetro aqui é 150. 150 ao quadrado. E aí a conta fica extremamente parecida, ó. V1 é igual a 3. Você passando o 75 ao quadrado para cá, vai ficar 150 sobre 75. Todo mundo ao quadrado. E o 150 sobre 75, agora é o contrário do que estava do que tinha sido acontecido no item anterior. 150 sobre 75 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Então a minha velocidade 1 é 4 vezes
a minha velocidade 2, que dá 12 metros por segundo. Então, lógico, como o diâmetro, sim, o diâmetro comparando o final com o início, né? O que aconteceu com o diâmetro do final para o início? Ele foi dividido por 2, né? O diâmetro era 150 e atrás é 75. Então, o que vai acontecer com a minha velocidade? Se eu dividir o diâmetro por 2, então a minha velocidade vai aumentar em 2 elevado a 2, que vai aumentar 4 vezes. E está aqui a demonstração praticamente, né, da equação da continuidade, relações entre os diâmetros e as velocidades. Tranquilo? Tá. O próximo passo para a gente resolver essa questão é o seguinte. Vamos analisar novamente o que ele quer que a gente calcule. No caso aqui, o enunciado da questão dá a dica. Ele pede primeiro para a gente calcular a perda de carga e depois pede para a gente calcular o coeficiente de perda de carga. Tá? Então vamos tentar seguir a ordem que a questão meio que indica, né? Isso não é regra, tá? Mas quando uma questão fala para você calcular algo e depois calcular algo, isso é uma dica de como você deve proceder. Então vamos tentar calcular primeiramente a perda de carga. O que eu vou fazer aqui para calcular a perda de carga? Eu vou ter que analisar essas linhas piezométricas que estão a montante e a jusante desse meu alargamento, né? Primeiro eu vou fazer uma análise a montante, que seria essa região aqui, região A, e depois eu vou fazer uma análise a jusante, que vai ser nessa região B, né? Então vou refazer esse desenho para eu poder riscar melhor, e aí a gente começa a análise. Então vamos lá. Certo, pessoal. A gente fez aqui o que seria basicamente a parte de trás, né? A parte a montante do escoamento. Vou fazer mais uma linha tracejada aqui, rapidamente. Não está indo no 90, agora preto. Vamos fazer uma linha tracejada rapidamente aqui, que vai nos auxiliar a entender algumas coisas. Bom, o que está acontecendo? Essas linhas que eu desenhei aqui são a linha piezométrica, vou chamar de LP, e aqui é a linha de energia, certo? Do nosso escoamento. O que está acontecendo aqui, então? Nesse caso, você percebeu que eu desenhei a linha piezométrica e a linha de energia, ambas paralelas entre si. Isso ocorre porque nesse nosso escoamento aqui, a gente está assumindo o regime permanente para esse trecho antes do alargamento. Então a vazão aqui nesse primeiro trecho ela não muda, ela permanece a mesma. A velocidade não muda logo. E, portanto, se a velocidade não muda, a carga cinética não muda. Então essa diferença, né, essa diferença entre essas duas linhas, ela permanece sempre a mesma. Essa diferença entre as linhas a linha piezométrica e a linha de energia é exatamente a carga cinética. Se a velocidade nesse trecho aqui ela é constante, então essa distância entre essas linhas é constante. Logo, a diferença entre as linhas permanece a mesma, portanto as linhas são paralelas. Certo. Apagando aqui. Então, o que aconteceu? Ele informou aqui para a gente que em determinado ponto a linha piezométrica está valendo 4,12, né, metros. E em outro determinado ponto, ela vale 1,19 metros. Bem aqui, especificamente. Certo? O que a gente vai fazer? A gente quer saber a nossa energia nesse ponto, que é o ponto em que exatamente começa o nosso alargamento. A gente pode chamar esse ponto aqui de ponto E, de entrada, né? A entrada, ou início, ponto I, e depois a saída. O final, né? Ponto I, início e final, entrada e saída. Eu vou chamar de E de entrada e S de saída. Então eu quero saber o que eu tenho aqui nesse ponto E, certo? O que eu posso fazer para descobrir o que eu tenho nesse ponto E? Bom, para começo de história, eu posso prolongar essa linha piezométrica aqui. E, evidentemente, prolongar essa minha linha de energia aqui de cima.
Como a gente já discutiu que nesse primeiro momento aqui a velocidade ela permanece a mesma, então a gente pode inferir que a linha piezométrica e a linha de energia permanecem as mesmas até aqui a entradinha do alargamento, certo? Então, a gente não tem exatamente a linha de energia e a gente não precisa nem calculá-la, pelo menos não agora. O que a gente pode fazer? Entre esses pontos em que ele me deu a altura da linha piezométrica, que seria esse ponto aqui, né? Melhor dizendo, a gente pode dizer que é esse ponto aqui e esse ponto aqui. Se você olhar para a figura, essa distância aqui, ela vale 1,5 metros, né? 1,5 metros. Como as linhas piezométrica e a linha de energia são paralelas, eu posso utilizar a linha piezométrica como um espelho, né, da linha de energia, para eu calcular qual é a declividade da linha de energia. Para que isso vai me servir? A declividade da linha de energia ela é rigorosamente a perda de carga unitária, né? O que faz a linha de energia baixar, né? O que indica isso, a linha de energia baixar, é o quanto de energia eu estou perdendo, né, ao longo da tubulação. E isso é exatamente o conceito de perda de carga por comprimento ou perda de carga unitária. Então o que eu posso fazer? Eu posso calcular aqui o meu J, né? O meu J. Então, para esse primeiro momento, o que eu posso fazer? Esse aqui seria o meu tópico 3, né? Se eu precisar de espaço, eu uso aqui embaixo. Para ficar aqui mais próximo da figura, o meu tópico 3 seria achar o valor de J. Como é que eu posso achar o valor de J? Eu posso achar o valor de J encontrando essa inclinação da linha piezométrica, que é igual à linha de energia. Então eu pego aqui 4,12, subtraio de 1,19, 4,12 menos 1,19. Eu vou encontrar basicamente o quê? Vou fazer aqui bonitinho. Se eu subtrair 4,12 de 1,19, eu vou encontrar esse pedaço aqui, ó. Certo? E divido por essa distância aqui, ó, que já me foi dada. Que é 1,5. Se eu fizer essa conta, eu estou encontrando exatamente o valor dessa tangente aqui desse ângulo, que é exatamente o que representa o valor de J, né? O coeficiente angular dessa reta representa o J, que é a perda de carga unitária. Então esse J aqui, se você fizer essa continha, ele vai dar 1,953. 1,953 metro por metro. Quer dizer, para esse trecho, a montante do alargamento, antes do alargamento, eu perco 1,9 aproximadamente de carga a cada metro que eu ando, beleza? Então a cada metro de tubulação, nesse trecho aqui, eu perco aproximadamente 1,9 de carga. Então já encontrei a perda de carga. Ora, mas espera aí. Se essa linha aqui ela permanece constante, eu posso achar exatamente o valor desse ponto aqui, né? Já que ele me deu essa distanciazinha daqui para cá, né? Vou até botar de verde, ó, para indicar que é algo que eu estou fazendo aqui. Daqui para cá é 0,6, certo? 0,6 metro, né? Então, vou escrever aqui mais apertadinho. 0,6 metro. Oh, meu Deus. 0,6 metro. Tranquilo? Então eu consigo achar exatamente qual é a altura desse ponto aqui, ó. Essa alturinha aqui, tá? Essa alturinha aqui, ela vai representar a cota piezométrica do ponto E. Como é que eu encontro a cota piezométrica de E? Eu pego a cota piezométrica do ponto anterior, que seria essa daqui, 1,19, e diminuo disso aqui tudo, né? Como é que eu faço isso? A cota anterior era 1,19 metros, né? A cota piezométrica anterior era 1,19 metros. Como é que eu sei o quanto ela diminuiu? Ora, se eu sei que a minha perda de carga unitária é 1,953 metro por metro e eu andei 0,6, eu subtraio
0,6 vezes 1,953, né? Se eu tivesse andado daqui para cá 1 metro, de cara eu já sei, eu perderia 1,953, mas eu não andei 1 metro, eu andei só 0,6. Então eu só vou perder 0,6 vezes isso daqui. E essa continha vai dar o valor da cota piezométrica em E, que vale 0,604. 0,604 metro. É a altura, essa alturinha aqui, que a gente acabou de descobrir. Esse pedaço aqui, ó, que eu estou riscando. Certo? Ora, mas eu não quero a cota piezométrica. Eu quero a energia. Qual é a diferença entre a linha piezométrica e a linha de energia? É exatamente a carga cinética. Exatamente a carga cinética. Então, para eu achar a carga no meu ponto E, eu somo a cota piezométrica de E mais a minha carga cinética. Correto ou não? Para fazer isso, ó, me basta somar o 0,604, que eu já calculei, com a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. E a velocidade aqui nesse primeiro trecho, nós já calculamos. Ela vale 12 metros por segundo, né? Então, seguindo aqui com a continha, fica 12 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8 dá 19,6. Fazendo essa continha, nós vamos encontrar o valor de exatamente 7,951. 7,951. Essa é a carga da entrada, certo? A energia do ponto E. E aí agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que para o outro lado, né? Então vamos redesenhar aqui, ou melhor, desenhar a continuação. Bom, pessoal, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que eu desenhei novamente a linha de energia e a linha piezométrica, tá? Se você botar uma régua aqui, você vai ver que eu desenhei essas linhas com uma inclinação diferente dessa inclinação inicial, né? A inclinação daqui é maior, né? Ó. A inclinação daqui é maior. Ó, a linha de energia e a linha piezométrica aqui tem a mesma inclinação, né? Que é diferente, é mais inclinado inicialmente. Aqui eu tenho que diminuir a inclinação, mudando a régua, mais ou menos assim, né? Elas possuem a mesma inclinação, no entanto, é uma inclinação menor. Vamos já discutir o porquê disso. Mas antes, vamos tentar calcular aqui, repetir o procedimento. Deixa eu usar a borracha aqui. Meu Deus, que borracha é essa? Ó, baixar aqui, eu diminuo também da borrachinha. Só baixar aqui, ó. Baixar não, apagar aqui esses tracejados. E vamos voltar aqui porque a gente estava fazendo. Fechar aqui o pincel. Verde. Esse era o ponto 3, vamos aqui para o ponto 4, né? Ponto 4. O que eu tinha aqui? Bom, repetindo aqui os dados do problema. Ele me deu... Gente, eu acabei de ver que cometi um errinho aqui, mas é coisa boba. Essa distância aqui, ó, ela deveria ser medida até esse ponto, tá? Essa distância aqui da linha piezométrica é medida até aqui, tá? Mas isso não interfere no resultado, tá? Aqui eu vou repetir só para ficar em escala, ou melhor, vamos lá. Deixa eu apagar aqui essa setinha aqui, essa setinha, e isso aqui. E o que isso representaria? O certo seria medir até aqui, né, ó. Até o ponto do escoamento, né? E aqui até aqui, né, ó. Beleza. E aqui seria esse pedaço todo, né, ó. Esse pedação todo que a gente tinha encontrado, tá bom? Então, vamos repetir aqui. Esse valor aqui da linha piezométrica, aqui nesse ponto dado, é 6,90. Aqui dá 6,90, ó. Deixa eu desenhar para cá, né? 6,90 metro. E daqui para cá
mais ou menos, dá 6,71. Beleza? Claro, medindo aqui com relação ao meio da tubulação, né? Meio é um termo feio, o centro da tubulação, né? Que é como onde a gente está medindo o nosso escoamento. Beleza? Então sim, então essa já é uma dica para a gente pensar sobre essas declividades. Ó, anteriormente, segundo o desenho da questão, a distância entre essas linhas aqui era de 1,5 m, né? Dá para perceber aqui, ó, 1,5 m. A distância aqui de 1,5 m eu perdi pouco mais, ou melhor, perdi quase 3 metros, né? De energia, vamos ver assim. Porque foi de 4,12 para 1,19 em 1,5 m. E já aqui, nesse outro ponto, ó, eu fui de 6,90 para 6,71, coisa de 20 centímetros, em 3 metros. E isso indica pra gente que a perda de carga nesse trecho aqui, ela é bem menor, né? Em 3 metros, ou seja, em mais tubulação, eu perdi muito menos carga, eu perdi 20 centímetros apenas. Quer dizer, o porquê disso, se a tubulação é do mesmo material? Ora, porque a velocidade aqui nesse trecho maior, ela é muito menor, né? Ela é 4 vezes menor. A velocidade anteriormente é 12, a gente calculou, e a velocidade aqui no trecho maior é 3 metros por segundo. Quer dizer, é uma velocidade muito menor e isso gera uma perda de carga menor, né? Então, vamos avaliar aqui. Deixa eu ver se tomara que isso aqui não esteja aparecendo. Mas se estiver aparecendo também vai ficar. Ó. Vamos fazer então, repetir o procedimento. Vamos descobrir qual que é a perda de carga unitária nesse outro trecho. Então vou fazer aqui, ó, 6,90 menos 6,71, que é exatamente os 20 centímetros, né? Na verdade é 19 centímetros, dividido por essa distância. Qual que é essa distância aqui? 3 metros. Essa distância daqui até aqui. Só checando se é mesmo? É 3 metros, dá pra ver aqui. Puta que merda, vamos lá. Ai, meu Jesus, 3 metros. Certo? Dividido por 3 metros. Então, essa perda de carga unitária aqui vai nos dar o valor de 0,0633. Já calculei antes, né? Metro por metro. Quer dizer, comparativamente, de fato, aqui eu perdia quase 2 metros, né? 1,9 metros a cada metro. E aqui eu perco 0,06, tipo 6 centímetros a cada metro. Então, de fato, é muito menos. Tranquilo? Bom, então é só olhar aqui para o outro lado para me dar uma dica do que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Aqui o raciocínio é o mesmo, só que invertido, né? Eu vou pegar aqui essa linha piezométrica e vou continuar aqui para trás. Fazendo assim, ó. Tan, 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 tan. A linha de energia vai ter o mesmo comportamento. Certo? E bem aqui eu vou só demarcar para ficar bonitinho. Que vai ser o nosso ponto de saída, né? Ponto S. Então, para eu descobrir a cota piezométrica aqui no meu ponto S, eu preciso saber quanto é que vale essa altura, né? Essa altura aqui. Vou pintar de verde para ficar padronizado de acordo com o que a gente tinha feito anteriormente. Eu quero saber essa altura aqui, ó. Esse valor aqui. O que aconteceu aqui do ponto S para esse ponto mais à frente é que foi perdida uma certa quantidade de energia. Perfeito? Então, a cota piezométrica do ponto S menos uma certa perda de carga em um certo comprimento nos gerou, nesse ponto mais à frente, uma carga piezométrica de 6,90, né? Então, a cota piezométrica de S menos essa perda de carga que eu vou calcular multiplicando 0,0633 vezes esse comprimento aqui, ó. Que aí eu vou ver quanto é que é lá essa distância. Essa distância aqui é 0,6, ó. Ou melhor, perdão. 3 metros. É essa distância da saída desse ponto até esse outro ponto aqui. Tá bom?
Então é 3 metros, isso aqui vezes 3 metros, ó. Vezes 3. Isso aqui tem que ser igual a 6,90. Então eu calculo esse valorzinho aqui, vai dar negativo, jogo para o outro lado, vai ficar positivo e eu descubro o valor da cota piezométrica do ponto S, que vai nos dar o valor de 7,09. 7,09 metros. Perfeito? Então, o que eu fiz no último passo? Calculei a energia. A energia do ponto S. Ora, para calcular a energia do ponto S, eu somo a cota piezométrica do ponto S mais o valor da carga cinética do ponto S. V ao quadrado sobre 2G. Isso aqui vai nos dar cota piezométrica acabei de calcular a cota piezométrica de S 7,09, mais essa carga cinética já é com relação à velocidade de 3 ao quadrado sobre 19,6. A minha carga em S vai ser rigorosamente 7,55. 7,55 metros. Beleza? Então achei a minha carga em S, achei a minha carga em E. Tranquilo, pessoal? O que mais que a gente pode analisar aqui? Bom, o que é interessante? É interessante analisar que a linha piezométrica aqui, qual era a altura que nós tínhamos calculado? A altura da nossa linha piezométrica aqui, ó, ela valia, vou até marcar de vermelho, a nossa cota piezométrica antes, ela estava em 0,6, né, aproximadamente, e a nossa cota piezométrica depois foi para 7. Claro que aqui está fora de escala, mas esse pedaço aqui vale 0,6 e depois esse pedaço aqui a gente descobriu que ele vale 7. Então essa linha aumentou. Eita, mas como é que essa linha aumentou? Gente, se a velocidade desse trecho para esse, ela diminuiu bastante, ela foi de 12 para 3, a pressão necessariamente tem que aumentar, certo? Inclusive, um dos motivos para se colocar alargamentos em sistemas hidráulicos é para, logicamente, você está diminuindo a vazão, diminuindo a velocidade, mas você está recuperando um pouco de pressão, perfeito? Então é natural que essa linha piezométrica aumente. E independentemente do que aconteça aqui no meio, né, a linha de energia ela não pode aumentar. Então essa linha de energia, independente do que aconteça, esse ponto aqui tem que ser superior a esse segundo ponto. E de fato isso acontece. Basta que você olhe para as energias, né? A energia da entrada deu 7,9 e a energia da saída deu 7,55. Portanto, eu já consigo calcular a perda de carga exatamente no alargamento. É 7,951 menos 7,55. E isso vai nos dar, você desconsiderando aqui esse 1zinho, né? Só para ficar mais preciso, vai ficar 0,4 ou 0,40 metro. E que é a nossa primeira resposta, a resposta de quanto é que vale a perda de carga devido a esse alargamento. Tranquilo? Para finalizar, a questão nos pede para calcular o valor do coeficiente de perda de carga. Perfeito? Calcule a perda de carga e o coeficiente de perda de carga para o alargamento. Bom, eu estava aqui no tópico 3, no tópico 4, vou finalizar com o tópico 5 aqui, mais abaixo. O tópico 5, na verdade, ele é muito simples. A perda de carga localizada, ela pode ser calculada através de um K vezes a carga cinética. Perfeitamente? Essa carga cinética, a gente usa, por convenção, a velocidade mais alta. A velocidade, nesse caso aqui, que está a montante. Então seria a velocidade do trecho A. Chamei de A ou chamei de 1? Eu não chamei de A nem de... Chamei de 1, né? Mas enfim, é de antes, né? Chamei de 1 aqui. Então, se a gente descobriu que a nossa perda de carga ela é 0,4, quanto seria esse K, já que a minha velocidade é 12? Aí é só fazer
a conta, né? Você faz aqui a troca, multiplica 2 vezes 9,8, dá 19,6, passa para lá, passa o 12 ao quadrado dividindo, você vai encontrar um K que vale 0,054. Salvo engano, exatamente. Isso é um coeficiente, tá? Então não tem unidade. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E era isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu!